Muito boa tarde a todas e a todos. É com muito gosto que aqui a representação do Presidente da Assembleia da República, na minha condição de Vice-Presidente, vos saúdo e vos desejo um bom momento de reflexão ao longo da conferência que vai ter lugar, aproveitando também para, com todo o gosto, cumprimentar o Dr. Luís Vidigal, que já é, digamos, um interlocutor constante das nossas reflexões sobre a temática que uma vez mais aqui nos convoca, através da vossa iniciativa da plataforma das associações da sociedade civil. Desta vez, propõem-se refletir sobre a democracia e a cidadania, os seus encontros e os seus desencontros. E creio que o tema, na verdade, é da maior atualidade. Há muitos aspectos que atravessam a nossa sociedade, as nossas reflexões, os nossos debates, e, como se sabe, muitos desses aspectos são, muitas vezes, de aparência contraditória entre si. E é certamente necessário produzir a reflexão adequada, e tanto no plano teórico como também no plano da adequação às ações mais concretas do cotidiano, para que nos possamos situar adequadamente naquele aspecto que é aquele que, presumo, a todos nos convoca, que é a valorização da cidadania. E se assim é, permitam-me que aproveite esta oportunidade que me deram, não apenas para, como fiz com todo o gosto, vos desejar uma boa presença no Parlamento, como também para partilhar convosco algumas das minhas próprias apreensões. Eu creio que temos, de uma maneira geral, consciência de que vivemos hoje, claramente, numa sociedade que poderíamos dizer mais informada. E a geração de hoje, em relação às gerações pretéritas e mais próximas da nossa, marca seguramente esse contraste com uma disponibilização dos meios de acesso, nomeadamente através das novas tecnologias e das redes sociais e da comunicação que ela permite, volumes de informação e de partilha de informação que há alguns anos atrás nem imaginávamos ser possível. E creio que, paralelamente a isto, temos também sociedades onde os cidadãos são progressivamente mais conscientes dos seus direitos e, consequentemente, mais exigentes na concretização desses direitos, em particular face aos decisores e ainda mais particularmente face aos decisores políticos. Ao mesmo tempo, temos também uma consciência transversal na nossa sociedade de que passamos para trás de nós, porventura, aquela fase daquilo que se tem convencionado de chamar as grandes narrativas ideológicas. Aquele acervo ideológico, independentemente do quadrante em que se situasse, capaz ou aparentemente capaz de apresentar versões completas de salvação da humanidade e sempre desejosas de alcançarem uma profunda mobilização das massas e, como aconteceu em vários momentos históricos, um enquadramento das massas em função dessas narrativas ideológicas. Esse tempo, sobre muitos aspectos, é um tempo que aparenta ter passado também. O nosso tempo é um tempo mais crítico, mais analítico e, consequentemente, mais disponível para uma consciência individual e não apenas para uma subordinação dos comportamentos a uma espécie de supraconsciência coletiva.
Associado a estes fenómenos do nosso tempo, eu creio que temos também consciência das consequentes dificuldades que são crescentes em relação àquelas entidades que na sociedade justamente se ocupavam dessas grandes mobilizações de massas. E estou-me naturalmente a reportar ao papel dos partidos políticos, particularmente dos partidos políticos tradicionais, na maneira como conduziam as mobilizações dos eleitorados através das suas grandes narrativas. Mas temos também, creio eu, consciência de que os problemas do nosso tempo e as agudas questões que eles nos levantam tendem a sensibilizar os cidadãos, se porventura claramente menos para se deixarem mobilizar pelas grandes narrativas, claramente mais para se mobilizarem em torno de causas concretas. Causas que possam identificar, em relação às quais possam definir objetivos mais claros e em função das quais possam mobilizar de forma concentrada os seus esforços e as suas modalidades de participação. Muitas vezes, todavia, estas formas de mobilização pelas causas individualizadas tendem a encará-las como objetivos suscetíveis de alcançar no curto prazo, o que muitas vezes leva a uma espécie de confronto em relação ao que parece ser, e algumas vezes reconheço que é, a incapacidade dos decisores para responderem de forma suficientemente concludente às exigências que lhe vão sendo colocadas. Eu creio que de todos estes aspectos que acabo de referir, e porventura muitos outros o poderia fazer também, resultam um outro tipo de consciência dos riscos que corremos. A de, em função da perda das referidas narrativas ideológicas, das maiores dificuldades de enquadramento das massas, do papel tradicional mobilizador dos partidos tradicionais e da emergência das novas disponibilidades para causas mais concretas, também daí resultam riscos em relação aos quais creio que não devemos virar-lhes a cara. E esses riscos vão sendo hoje designados pelos riscos dos novos populismos. O risco da emergência de lideranças inorgânicas, ocorrendo muitas vezes ao sabor de circunstancialismos voláteis, com discursos, porventura, algumas vezes do tipo providencialista e muitas vezes de natureza disruptiva em relação às instituições da sociedade. São estes aspectos que marcam hoje em dia os designados fenómenos do populismo. E eles ligam-se, inevitavelmente, a um risco de crise larvar em relação às instituições. E essas crises estão também hoje em dia identificadas. A crise de confiança relativamente ao papel das instituições perante a sociedade, a crise de confiança em relação à idoneidade e capacidade dos seus titulares para fazerem face aos problemas do nosso tempo. E quando essa crise de confiança atinge certos níveis mais alarmantes, daí pode naturalmente resultar, e em alguns casos tem resultado, a crise de autoridade dessas mesmas instituições e, consequentemente, a sua crise de legitimidade. E estes são, a meu ver, riscos que estão também presentes nas reflexões que faz sentido ter relativamente às novas modalidades de participação. Porque eu tenho para mim, depois também de reflexão constante sobre este tipo de problemáticas, que a democracia participativa, porque na verdade é democracia participativa em muitos aspectos que também estamos a falar, a democracia participativa para poder ser plena e para poder alcançar de forma frutuosa os objetivos que se vai propondo, ela própria
carece de que a democracia representativa esteja suficientemente consolidada. E, a meu ver, este é o desafio que temos pela frente, de não colocar uma lógica antitética entre o aprofundamento dos fatores da democracia participativa e a valorização daquilo que temos adquirido do ponto de vista civilizacional em relação à democracia representativa. Esta é, afinal, aquela que permitiu consolidar as sociedades pluralistas, abertas, pacíficas e em vivência democrática. E, se assim é, valores tão relevantes como os valores ligados ao Estado de Direito, seja o da separação de poderes, seja o da garantia dos direitos fundamentais, devem necessariamente ser preservados para que os vários fatores da cidadania possam, com isso, beneficiar. A dinâmica da democracia participativa para uma sociedade mais aperfeiçoada exige, por isso, a meu ver, também uma melhor democracia representativa. Não são, como referi, elementos antitéticos, pelo contrário, devem ser elementos que se esforcem positivamente para encontrar as suas formas dinâmicas de cooperação. Dito de outra maneira, nenhuma delas deve ser uma dimensão que justifique ser bode expiatório da outra. Nem a democracia representativa se deve deixar cair na tentação de se fechar sobre si própria, deixando de estar menos atenta aos movimentos da sociedade civil, nem, a meu ver, os movimentos da sociedade civil devem perder de vista que, para que a sociedade se mantenha em condições de realizar de forma mais global os seus objetivos de progresso, de desenvolvimento sustentado, de aperfeiçoamento, de vida das sociedades em tranquilidade suficiente, deve perder de vista que os fatores de estabilidade oferecidos pela democracia representativa não podem ser alienados. É, portanto, de uma interação virtuosa dos dois aspectos, a meu ver, que devemos poder cuidar. Na Assembleia da República temos também refletido sobre isso e procurado dar a nossa contribuição. Há uma contribuição que, evidentemente, é própria de cada grupo parlamentar, de cada orientação político-partidária, e cada uma dessas orientações falará por si. Mas temos procurado também, de um ponto de vista institucional, encontrar modalidades de estar com as instituições mais perto dos cidadãos e mais disponíveis às suas pretensões. Não é novidade nenhuma referir-vos, por exemplo, a dinâmica que tem ganho o Instituto, por exemplo, das petições. Hoje em dia, a petição é um instrumento largamente utilizado pelos cidadãos para, nomeadamente junto da Assembleia da República, apresentarem as suas pretensões e as suas reivindicações. E é muitíssimo frequente que essas petições sejam, quando elas têm dimensão para o efeito, apreciadas no plenário da Assembleia da República e acompanhadas de iniciativas apresentadas pelos deputados dos vários grupos parlamentares, visando dar o tipo de concretização considerado possível ou desejável às pretensões apresentadas. Por outro lado, o Instituto da Iniciativa Legislativa dos Cidadãos está também a fazer o seu percurso. E é hoje possível, embora o recurso a este Instituto não esteja ainda tão generalizado como o primeiro, é hoje possível que os cidadãos se organizem e que apresentem, sob modalidade de projeto de lei, as suas iniciativas ao Parlamento. Nós, pela nossa parte, procurando valorizar essas iniciativas, damos lugar à criação de plataformas eletrónicas que permitem a sua utilização por parte dos cidadãos com o registro das suas pretensões diretamente por essa via no quadro do site da Assembleia da República. E temos desenvolvido outras formas de comunicação.
permitam-me que chame aqui a atenção para a relevância que hoje tem a televisão do Parlamento, a RTV, que tem emissões em linha constantes, não apenas dos debates integrais do plenário, mas de muitos e muitos debates, de muitas e muitas audições ocorridas em sede das várias comissões parlamentares. E estamos a procurar desenvolver outros instrumentos para os colocarmos à disponibilidade dos cidadãos. Por exemplo, aquilo que temos vindo a chamar um sistema de controle eletrónico da efetividade das leis. Uma modalidade que permita, com acesso ao site da Assembleia, conhecer o momento em que cada lei é efetivamente concretizada, nomeadamente através da aprovação ou dos decretos-leis que lhes dão corpo suficiente ou dos regulamentos indispensáveis à sua plena vigência, permitindo que o controle dos prazos desses mecanismos estejam efetivamente disponíveis a todo momento sob controle dos cidadãos. É também uma das plataformas que está em processo de desenvolvimento tecnológico nesta fase dos nossos trabalhos. E muito recentemente procurámos atualizar o nosso site, enriquecendo os seus conteúdos aos vários níveis, nomeadamente com acesso a todo o processo legislativo e a todo o acervo das matérias que correm no âmbito das nossas comissões especializadas. Numa outra dimensão, estamos em fase de processo legislativo sobre outros aspectos ligados à transparência e gostaria, talvez apenas de salientar nesta oportunidade, o momento em que apresentámos para consulta pública uma iniciativa legislativa sobre a representação legítima dos interesses junto da Assembleia da República, aquilo que normalmente se designa como a regulamentação do lobby, mais um passo que procuramos dar precisamente no sentido de regular os fatores da transparência e do acesso adequado dos próprios interesses legítimos à Assembleia da República. Todos estes aspectos, no fundo, permitem ou visam permitir que o Parlamento se coloque como um Parlamento de portas abertas para os cidadãos. Nós sabemos que do conjunto dos órgãos de soberania, o Parlamento é, pela sua própria natureza, o órgão de soberania mais suscetível de ser escrutinado, e ainda bem. Muitas vezes a circunstância de ser o órgão mais suscetível de ser escrutinado é também aquele que mais põe em evidência não apenas os seus fatores virtuosos, mas igualmente as suas fragilidades. E ainda bem que assim é, porque isso é a maneira também de permitir encontrar as soluções corretivas para aquilo que não esteja certo e que deva ser emendado. E do lado do sistema representativo e dos seus titulares, é preciso ter a humildade bastante para reconhecer quando não se faz bem, quando se erra e, portanto, quando é necessário fazer melhor. Mas permitam-me que conclua estas minhas palavras de enquadramento da vossa própria reflexão, que termine como há pouco considerei. Valorizar a cidadania, aprofundar a democracia participativa, passa, a meu ver, por encontrar mecanismos de boa cooperação que permitam igualmente a estabilização da democracia representativa. Uma não existe sem a outra. E se queremos uma sociedade que se reveja adequadamente nos valores de civilização democrática que tantas décadas levaram a construir, como se costuma dizer, é preciso que não aceitemos, na linguagem mais popular, deitar o menino fora com a água do banho. É preciso preservar aquilo que deve ser preservado, é preciso ter o sentido da medida e da proporcionalidade, e com esse sentido de medida e de proporcionalidade, creio que teremos todos a ganhar. A criação do espaço pela luta das causas justas, a valorização da dinâmica associativa nas nossas sociedades, a atenção devida por parte dos representantes em relação às pretensões que lhes são dirigidas, a disponibilidade para lhe dar respostas adequadas e, consequentemente, no final dos processos, a capacidade para desenvolvermos aquilo que é importante numa sociedade. Fomentar os fatores de confiança
entre todos, porque nos tempos que correm, creio que a confiança é um dos valores fundamentais a preservar, e eu estou convencido que dos vossos trabalhos e da vossa partilha e do vosso trabalho em rede e do vosso trabalho associativo, todos têm precisamente a noção de que valorizar a confiança é valorizar a democracia. Muito obrigado e bom trabalho.